Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Nesta terceira temporada do programa, estudando as parábolas de Jesus. Essas parábolas que nos servem de ensinamento e de roteiro para a conquista de nossa felicidade. E hoje, mais uma vez aqui conosco, nossas queridas comentaristas, né, do Evangelho de Jesus, Maria Antônia, como vocês já sabem, professora, Marilza, igualmente, professora, e estudiosos, né, que todos somos, do Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez aqui estamos para estudarmos hoje mais uma parábola. E, inicialmente, como sempre, nós lemos uma página para a abertura do estudo de hoje desta obra, pequena no tamanho, mas grandiosa nos ensinamentos, que é Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é de número 107, já iniciando uma reflexão. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Nunca se desesperar, jamais. Manter esta confiança no Criador. Porque eu costumo dizer que enquanto muitas vezes estamos aqui passando as nossas dificuldades, né, nossas provações, mas se mantivermos em prece, em oração, confiantes, Deus está providenciando o socorro. E Ele chega no momento certo. Muito bem. E assim, queridos amigos, telespectadores, os que nos acompanham, o nosso programa, mais uma vez, reunidos, como sempre, em nome de Jesus. Jesus, que é a representação máxima do Criador entre nós, nesse planeta. Ainda de expiações e provas. Assim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele é o caminho. Nós precisamos trilhar este caminho que Ele nos legou em seu Evangelho de amor, em seu Evangelho de luz, igualmente libertador para todos nós. Assim, mais uma vez, evocando a sua presença amiga e amorosa, fraterna entre nós. Igualmente, evocando toda essa préde de espíritos amigos, companheiros amorosos, que nos auxiliam e nos ajudam a entender e compreender melhor os ensinamentos legados pelo Cristo Divino. Assim, mais uma vez, já recebendo os influxos dessa luz e dessa amorosidade,
e de Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. E acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso estudo do programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, companheiros de estudo ou de estudos, nós aqui temos hoje mais uma parábola destas que Jesus nos legou e que se encontram registradas, interessante, pelos seus apóstolos, né, os evangelistas, no Evangelho de Jesus. Muito bem. Então, vamos lá. A parábola, o título da parábola é Parábola dos Dois Filhos. Encontra-se lá em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. E chegando o outro filho, o segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, esse que disse que não queria, tocado de arrependimento, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus está colocando a parábola, naturalmente, para aqueles que estavam em seu redor, fariseus, publicanos e outros mais, né? Então ele diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles, o segundo, que disse que não ia, mas foi. Se arrependeu e foi. Então, Jesus passa uma lição, uma advertência forte, muito forte. Declarou-lhes então Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Não é forte? Muito. Muito forte, né? Como eu comentei aqui, nós sempre fazemos um resumozinho, né, para colocar para pontuar quem é quem aqui, né, na parábola. E aí vou ler e vou abrir, né, para vocês começarem os comentários. Né? Então vamos lá. A parábola dos 2 filhos. Os 2 filhos da parábola, você vê que nós temos que tirar o simbolismo, né? Todo esse véu que encobre o ensinamento profundo, que é a essência moral. Os 2 filhos da parábola representam as 2 espécies de homens. Comparando a humanidade, 2 espécies de homens. Bom, o que disse que ia trabalhar na vinha do Senhor, mas não foi, representa os que desprezam o chamamento e fogem ao cumprimento do dever. Simboliza também os devotos religiosos sem obras, os religiosos virtuosos apenas de aparência, os que apenas cumprem o culto e rituais externos e, com isso, decidem ter cumprido com as suas obrigações para com Deus e o próximo. Esse é o que disse que não ia. Então, nós temos material aqui para refletir. Eu gosto de ouvir a Marilza, que ela tem sempre um comentário a respeito, que ela difere bem do indivíduo de se dizer religioso, de ter uma religião, da religiosidade. É isso aqui, né, Marilza? Podemos abrir aí
né Antônio? Esse comentário. Ter uma religião, né, é você ir de encontro a alguns ensinamentos que vão clarear o seu pensamento, né? Então, eu me associo a determinadas religiões, participo daquela comunidade e assim eu vou interiorizando o que aquela doutrina postula. Diferente de ter religiosidade. É isso. Porque a religiosidade é aquilo que está na parábola. É o convite ao homem santo que está dentro de cada um de nós. É aquele que, independente, ele está na busca de compreender quem sou eu, quem é meu próximo, quem é essa força que dirige esse universo com bilhões de planetas. Como que eu faço para compreender isso? E aí eu vou numa busca interna. É aquilo que Jesus falou. Quando quiseres orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Né? É você com um Criador. E nós vamos ver, é interessante, que esses dois filhos, quer dizer, simbolizam exatamente a humanidade. Aquela que quer se misturar com o Criador, conforme Jesus se misturou com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? Eu cumpro a vontade do Pai, eu cumpro as leis do Pai. Eu não pergunto se a lei está certa ou está errada. As leis que Deus determinou, eu cumpro, porque vem de Deus. Então, aí Jesus vai adiante e está falando assim, eu estou aqui para não fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. E aí nós nos remetemos num livro belíssimo, chamado Paulo e Estevão, que conta as raízes do cristianismo primitivo, sem deturpações, sem aquela máscara que nós vemos. Paulo e Estevão, Paulo de Tarso e Estevão, né? Conta a saga deles. E aí, nesse livro está escrito uma seguinte passagem. Quando Públio Lentulus, o grande senador romano, que teve a sua filha curada por Jesus, mas ele foi ao encontro, né? Foi lá e se encontrou com Jesus. É uma cena belíssima. Aí Jesus, ele vira e fala que ele não aceitava, né, ser cristão. Ele não queria saber nem de Jesus, nem do cristianismo. Esse é o não vou. É o filho que diz não vou. É aquele que diz que não vai. Aí Jesus vira para Públio Lentulus e fala assim, está na tua vontade seguir-me agora ou daqui a alguns milênios. É o que Jesus fala, está na nossa vontade segui-lo agora que estamos sendo chamados ou daqui a 100, 200, 500 anos, 1000 anos. Mas porque chamado vem trabalhar na minha vinha. Seguindo, né? isso é inexorável. E aí, Públio Lentulus dá as costas e vai embora. Quer dizer, é aquele que diz não naquele momento. Passa-se um tempo, ele reencarna como um escravo chamado Nestório, e ali começa a conversão desse espírito, que hoje nós conhecemos como um grande benfeitor espiritual chamado Emmanuel. E assim somos nós. Igual eu costumo falar, Deus não tem pressa. É verdade. Mas que temos que ir, temos. Ou vamos agora por amor, ou a dor virá
e nos convidará à reforma, à religiosidade. Outro caso também é da rainha Isabel de Castela, uma nobre, né, na Idade Medieval, mas de um coração boníssimo. Ela nasce na riqueza como uma rainha, e tem um marido austero, né, que punia, que era autoritário. E ela, quando ele não está, ela sai do castelo e vai socorrer os pobres, leva cestos e mais cestos de alimento e manda, né, os guardas distribuírem tudo que eles pudessem distribuir de alimento para a população faminta. E ela passa a vida toda sendo uma mulher venerada e amada pelos seus súditos. Ela desencarna e é recebida no plano espiritual e torna-se veneranda, uma das mentoras espirituais do planeta Terra, que vive na colônia espiritual chamada Nosso Lar. Então, esses foram os que... esses são alguns exemplos daqueles que disseram sim, dos filhos que disseram sim, né? E aí nós vemos hoje a humanidade agonizando entre dores, entre todas as espécies de mazela humana, porque disseram não. Ela disse sim e foi. Aí, porque tem aquele que diz sim e não vai. Interessante que, muito interessante, colocado aqui na observação, né, da síntese da parábola, que o convite, tanto para um quanto para o outro, que representa a humanidade, é para o trabalho. Aí é que está, o trabalho, as boas obras. Então, o que ocorre? Muitos seguidores, sejam de quais forem as religiões, certo? Eles estão no templo, estão participando do culto, estão participando de todo aquele ritual que complementa, né, o trabalho doutrinário daquela religião, mas não estão trabalhando. Não estão a serviço do Jesus. Então, a Marilza citou personagens da história, não é? Isabel de Castela, como Emmanuel lá, o Públio Lentulus, que esses aceitaram o convite para o trabalho de caridade, de amor ao próximo, arregaçou as mangas. Hoje nós admiramos. A irmã Dulce aceitou o convite. Chico Xavier aceitou o convite. Maria Teresa de Calcutá aceitou o convite. O quê? Eles, por exemplo, eles não se satisfizeram apenas em participar do culto, do ritual. E a história de Maria Teresa, vale contar um trechinho aqui para a gente depois passar, e eu quero ouvir a Antônia. Não é? Mas a Maria Teresa, ela, uma madre, professora, ficava ali, dava aula para as meninas da classe média e passava, né, no trem e via aquelas pobres, miseráveis, e até hoje, né, a cidade da Índia, na Índia, de Calcutá, e ela, aquilo tocava-lhe o coração. E ela ali, bem, olha só, tudo pago para ela, no conforto do convento. Sem dificuldade. Sem dificuldade, né, Antônia? Sim. Mas um dia, ela chegando na igreja do convento, olha o convite ao trabalho. Olha só, muitos conhecem. Ela estava dentro da religião. Dentro da religião. Mas ainda não tinha se dado ao propósito do trabalho. Isto. E olha só, olha o chamamento para o trabalho. Foi quando ela, observando
no trabalho da parede da igreja, tinha aquelas... como é que chama? Paixão de Cristo. Aquelas etapas em que ele cai, não é? Que o Cirineu ajuda a levar a cruz, enfim. E tem um momento também dessa Via Crucis, lembrei o nome agora, em que Jesus pede água. Estava lá, em latim, escrito, tenho sede. Ela olhou para aquela imagem do Cristo e disse, o que é que eu tenho feito para aplacar a tua sede? É lindo isso, né? É lindo. É o convite. Ela dali se regaçou as mangas. Saiu sozinha. Começou a acolher os mendigos, doentes. Foram críticos, severa, do próprio clero. Enfim, não vamos aqui criticar as decisões, entrar nesse mérito. Mas você vê que esse é o convite dessa parábola que Jesus diz, que representa as duas partes da humanidade. Aqueles que realmente aceitam trabalhar na seara do Jesus. Então não basta, né, dizer, eu aceitei Jesus, eu vou à igreja, na missa, eu vou no culto, eu vim à casa espírita. Mesma coisa, tomar água frutificada, receber um passe, ouvir uma palestra, mas que não ainda acha lindo, admirável, mas não faz nada. Uma passagem, né, belíssima, quando o Gabriel, o anjo Gabriel, chega para Maria e vai comunicar que ela será a mãe do Salvador, né, do grande mestre. Aí ela é convidada ao trabalho da maternidade, né? Também. Que aí ela fala, aqui está a serva do Senhor. É isso aí. Então ela deixa essa frase. Estou aqui para significa, estou aqui para servir, Senhor. Para servir. Faça em mim a tua vontade. E aí está escrito na Torá, quando Jesus fala, o Pai trabalha até hoje, eu sirvo até hoje. Essa é porque verdade. servir é muito mais do que trabalhar. Trabalhar se trabalha a troco de dinheiro, a troco de reconhecimento, mas servir é muito mais profundo. Sem dúvida. Então, mas ainda aproveitando o gancho de Paulo, que disse não, e era perseguidor dos cristãos, em determinado... A hora do convite de Paulo, no momento em que ele, depois de Jesus já ter sido morto na cruz, que ele está no deserto, ainda perseguindo cristãos, ele... Também tem a visão da luz na estrada da luz do Cristo. Ele se vê diante de Jesus e Jesus pergunta a ele, olha o convite de Jesus ao Paulo, perseguidor. Paulo, por que me persegues? Ele cai de joelhos, aquela luz o segue e ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, a partir daí, ele aceita o convite de Jesus e passa ao trabalho definitivo, arregaça também as mangas e se joga no trabalho intenso. E agora, encerrando o nosso primeiro bloco, vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouquinho, dando continuidade no segundo bloco do estudo da parábola de hoje. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço.
perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, telespectadores, retornando ao nosso estudo da parábola dos dois filhos, é importante a gente lembrar, então, que o convite é permanente do Cristo, para que aqueles que dizem ser seus seguidores possam aceitar o convite e ir trabalhar na vinha do Senhor. Porque não basta, como a Marilza falou e diferenciou muito bem, a gente se dizer possuir ou ser seguidores de uma religião, seja ela qual for, cristã, e participar somente do culto religioso, porque nós seremos realmente representantes fiéis daquilo que nós acreditamos ser verdadeiro quando colocarmos em prática. Então, quando nós colocamos os ensinamentos de Jesus em prática, nós estamos vivenciando a nossa religiosidade. E se nós ainda não aceitamos o convite do Cristo para trabalhar na sua vinha, nós somos aqueles que disseram, ou nós somos aquele representando aquele filho que disse não, que não ia. Mas também vamos agora ler, para a Antônia comentar, aquele que disse que a princípio não ia, mas se arrependeu e acabou indo. Não é verdade, Antônia? Então vamos lá, esse aqui. O que significa, então, esse filho? Qual é o significado? Bom, o que disse que não ia, mas arrependeu-se e foi. Esses simbolizam os que levando uma vida muitas vezes mundana, vivendo para as coisas materiais. Esses não estão dentro dos templos. Olha só, eles vivem mesmo uma vida mundana, descrente. Acabam caindo em si. Olha só. Saturando-se dos prazeres da carne, e então conscientizam-se do verdadeiro significado da vida. Arrependem-se, regeneram-se e transformam-se em obreiros da vinha do Senhor. Eles têm o mérito da decisão corajosa, preparando-se para assumirem responsabilidades e fazendo jus à confiança dos amigos espirituais. Por isso que no final da parábola, vou aqui te adiantar, porque Jesus disse, não precisa nem ler, que os fariseus e os republicanos iriam entrar no reino dos céus em detrimento daqueles que não aceitassem, os religiosos, de uma maneira geral, não aceitassem o convite para trabalhar na vinha do Senhor. Por isso que ele falou, esses arrependendo-se, como nós temos exemplo no Evangelho. Pode citar Maria, de Magdala, enfim. A vinha do Senhor é a humanidade inteira, é a implantação da religião do bem.
da conduta do amor ao próximo, do arregaçar as mangas, falar no bem e executar o bem. Nós não somos estreantes na vida física. Nós viemos de milênios nesse progresso contínuo através das reencarnações. E muitas vezes, e toda vez que nós renascemos, estamos vindo aqui com a proposta de fazer o melhor possível. E recebemos este convite, a humanidade inteira. Vai trabalhar, vem meu filho, vai e vai trabalhar na minha vinha, na vinha do Senhor, na vinha de Deus, que é na humanidade, no coração da humanidade inteira. Então, muitos já vão aceitando de verdade, como foi o caso citado de tantos, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros. Mas há aqueles que ainda se sentem inseguros e não acreditam da sua capacidade. E já, eu não sou capaz, eu não vou, porque eu não vou conseguir, porque já vem de erros anteriores e acha que não vai conseguir. E vem, eu vou, mas vou renascer, mas não vou trabalhar na vinha do Senhor. Vem e fica nesses desvarios, né, como você acabou de citar, vivendo de regalias, de tolices e coisas inúteis. No entanto, há um momento em que caem em si, refletem na importância, começam a observar ao seu redor as necessidades, como nós podemos ver tantas pessoas que se dedicam ao trabalho dos voluntários da África, dos países africanos, dos estados mais carentes do nosso país. Muitas vezes eram pessoas descomprometidas com isso. A partir do momento que começaram a observar a necessidade dos seus irmãos, olhando melhor, decide-se a trabalhar em auxílio ao seu próximo. Então vai e se encaixa nesse trabalho, de tal forma que a pessoa passa a ajudar de todas as maneiras. Ajuda a transformar a vida do outro e transforma-se a si mesmo. Porque a vinha representa as parreiras, a uva é a representação, a gente vê tantas vezes no Evangelho. A parreira, ela traz o tronco, né, que é o corpo, que é o trabalhador do espírito, né? Ele trabalha, o corpo trabalha, né, na parte física, mas é purificando o espírito, né? O espírito é que manda, a gente espírito é que tem as ideias, que tem o sentimento. Então, a vinha do Senhor, né, são essas videiras vivas, né, trabalha com o corpo, você purifica o seu espírito no seu trabalho no bem. E você ajuda a purificar o espírito alheio, esclarecer. Portanto, essa necessidade dessas tantas religiões que há, só que Jesus convida para o trabalho na vinha verdadeira, nessa vinha não de aparência, não de eu aparecer bonito, falar bonito, me vestir bonito, ter uma postura bonita e apenas ser da boca para fora. Essa vinha do Senhor precisa ser cultivada por dentro do coração da gente e do outro. E por isso, tantas pessoas que antes se comportavam de forma equivocada, muito rapidamente, nessa encarnação, se modificam e quando vê estão iluminadas, estão muito melhores do que quando aqui chegaram, comparando-se com as existências anteriores, que muitas vezes aqueles espíritos caíam e não conseguiam se levantar, retornam aqui achando que não vão conseguir trabalhar na vinha do Senhor,
por isso não tinham aceitado o convite ainda, mas quando refletem melhor e começam a se modificar. E vão, é com as nossas atitudes melhores, iluminadas, do bem, é que vamos apagando os nossos equívocos, não só dessa vida, como das vidas anteriores que já tivemos, dos erros cometidos anteriormente. Hoje, né, Antônia, nós que incorporamos os evangelhos, né, a doutrina de Jesus, temos que ter claro que Deus socorre os homens através dos outros homens. Isto. A ajuda é sempre o humano para outro humano. A fome não vai acabar por um decreto presidencial. A doença não vai acabar por uma medicação que foi criada num laboratório. Há que haver a educação, não se dará se nós não nos educarmos mutuamente. Então, o bem chegará na terra pelas mãos dos próprios homens. Isso. Se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Não virá um Salvador. O Salvador somos cada um de nós. Aliás, já veio Jesus. Mostrou o caminho da salvação para cada um. Exatamente. Ele mostrou o caminho da salvação. Sou o caminho. Ele falou assim, olha, faze isso que eu estou te mostrando e seja feliz. Isso Ele mesmo. disse isso claramente. Faze, né? E seja feliz. É interessante, Marilza, quando eu falei assim, eu interrompi você um pouquinho, que as pessoas têm uma ideia de que Jesus salva o indivíduo, vem salvar ele, vai tirar o pecado dele. Isso é um equívoco, né, Marilza? A gente tem que esclarecer. É a interpretação da fala de Jesus. Não é isso? Porque ele diz assim, ó, pega a tua cruz e siga-me. Ele não fala assim, me dá os teus problemas todos que eu vou carregar ele comigo. Até porque um bom pai só educa mostrando ao filho como que faz. Um bom professor não é aquele que faz o dever de casa ou da Do aluno. para o aluno, mas ensina como faz. Perfeito. E esse é o papel do educador, do adjetivo que Jesus aceitou para ele, a qualidade de mestre, foi o único, quando chamaram ele de mestre, ele para, olha e diz, eu sou. Mestre é aquele que ensina, Ele não aceita. é aquele que faz. Então, ele veio ensinar Isto. para toda a humanidade o caminho da virtude, o caminho do bem, o caminho da felicidade. E nós temos o dever para com Deus e para com o próximo, porque só sairemos desse planeta quando todos forem felizes igualmente. E essa igualdade vem pelo trabalho do homem auxiliando o próprio homem. Então, a dor da mãe lá da África, que vê seu filho morrer de fome, é a mesma dor de uma mãe aqui do Brasil que vê o filho morrer no hospital A mesma ou coisa. na fila de atendimento. A dor é a mesma. Então, nós temos que nos socorrermos, respirando Deus, amando Deus e servindo Ao por próximo, Deus, isso. que foi o que Jesus fez. Ele socorreu a todos. Aonde ele foi? Ele foi nas pessoas que precisavam dele enquanto alguém que estava ali a serviço do amor. A prostituta, Fosse quem fosse, aquele ele ia que em era auxílio. cobrador dos impostos. Zaqueu, Zaqueu, Né? Zaqueu, o próprio Levi, que depois virou Mateus, né? Que é o Isso, mesmo. isso. Antes era Levi, cobrador de impostos, né? isso, olha que lindo. Então, é isso. Se nós não olharmos para o outro como um irmão, eu Isso, vejo até mais além que de um irmão,
Porque muitas pessoas olham para o seu irmão e não faz nada. Então nós temos que olhar para o outro muito além dele ser um irmão. Como se fosse eu mesmo. Vou fazer como se fosse por mim mesmo. Ajudar o máximo que puder. Ajudar não é dar coisas. Ah, sim, sem dúvida. Ajudar não é dar 1 quilo de alimento. Ajudar Não é só isso. Não é só isso. Além disso. Ajudar é doar-se, é servir. É isso, ajudar mesmo. Então, porque eu estava lendo que quando nós precisamos crescer juntos, como você falou aí. Se vocês sabem um pouco mais, ou têm condições melhores, estende a mão ao que está ali embaixo, para que ele também possa conseguir a mesma condição interior de iluminação que você tem. Mas o outro que está acima da gente vai nos dar a mão também para a gente ficar na posição que ele já conseguiu. Então nós vamos fazer uma corrente do bem, um em socorro do outro. O socorro do alto vem sempre através do outro. Me lembrei de uma história de um homem que estava se afogando numa enchente, a casa estava toda alagada, essa história é até muito conhecida no meio espírita, e o homem estava ali, ia morrer afogado, então se ajoelhou, fez uma prece a Deus jogando socorro. Senhor, vem me socorrer, eu vou morrer afogado aqui. Deus ouviu, né? Ouviu e mandou recursos. Então, mandou que viesse um barco, rodeando a sua casa, dizendo, vem, vem, meu irmão. Inspirou alguém para vir com aquele barco. Vem, vem, entra aqui nesse barco. Não vou. Venha, senão você vai morrer. Não, Deus vai me salvar. O barco tanto fez, o homem tanto insistiu, foi embora e ele não quis entrar. Aí manda várias formas de ajuda, né? Finalmente mandou um helicóptero, lançou uma corda, segura aqui, porque senão dessa vez você vai morrer. Não, Deus vai me socorrer. E não segurou a corda. Então ele não fez a parte dele. Ele achou que Deus, muita gente pensa isso, que Deus vem pessoalmente nos salvar, nos trazer o socorro. Deus manda socorro, nós precisamos, através do outro. E nós temos que fazer a nossa... Deus não vem pessoalmente, Jesus não vem aqui agora mesmo me ajudar. Ele manda alguém, Deus mandou alguém. E aí ele desencarna, morre afogado naquela enchente toda e acaba de morrer e começa a reclamar com Deus. Senhor, eu pedi tanto a sua ajuda, eu pedi tanto que o Senhor me salvasse, o Senhor não me salvou. Aí ele ouviu aquela voz, mas meu filho, eu mandei 3 vezes o socorro para você, eu enviei, mas você não quis. Você não quis. Quer dizer, ele ficou esperando um milagre. Não podemos aguardar milagres. O milagre é o nosso irmão que vem em nossa ajuda. O milagre é aquele que chega para nos socorrer. A nossa fome material, a nossa fome de entendimento, a nossa fome de... Aquela tristeza que a gente tem, né? De acabar com a tristeza, com a mágoa. Que o outro vem esclarecer. Esse é o auxílio de Deus. É verdade mesmo. É igual quando passamos na rua e vemos alguém alcoolizado, caído. Nós precisamos ter um outro olhar, porque na vida daquele alcoolizado caído há uma dor muito profunda e que em algum momento ele se deixou levar. Ele não nasceu alcoólatra, ele não nasceu drogado, ele, pelas circunstâncias da vida, chegou naquele estado. E se nós somos pessoas que vamos ter uma vida eterna, porque somos criados por Deus para todo sempre, então não adianta fugir. Porque para todo sempre nós teremos o encontro com essas pessoas. Não tem como. Não tem como. É lei. É lei. Para toda a eternidade nós vamos conviver com as pessoas que amamos e também com aquelas que não amamos. Não conseguimos amar ainda. Viver por toda a eternidade com alguém que é um desafeto. Melhor reconciliar logo aqui. Jesus deixou claro isso, reconcilia-te logo. Enquanto estás a caminho com Ele. Eternidade para estarmos com Ele. Assim, meus irmãos, nós encerramos o nosso segundo bloco.
Vamos para mais um intervalo e retornaremos daqui a pouco ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Assim, queridos amigos e irmãos, pegando os comentários da nossa companheira e a história que ela narrou aqui, contou para nós, nos levam à reflexão, porque nós precisamos de fazer a nossa parte. Marilza, nos seus comentários, muito felizes, porque Deus socorre o homem, ajuda o homem, auxilia-o em todas as formas, através do próprio homem. Então, é importante a gente ressaltar, nós precisamos uns dos outros. E é assim que desenvolvemos o quê? Os sentimentos. O respeito, a diversidade, que hoje está na moda, né? Hoje está na moda. E aprendemos a conviver pacificamente, fraternalmente, com o outro. Por isso Jesus vinculou, né, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, olha o amor que ele vinculou. E vós sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amarem. Não é isso? Não é pela posição social, não é pela cor da pele, não é pelo grau de instrução. E pelo amor. em outro momento, quando nós estamos falando trabalhar na vinha do Senhor, o que significa a seara do Cristo? Trabalhar na seara do Cristo. Onde se encontra a seara do Cristo? É a humanidade inteira. A humanidade É a inteira. humanidade inteira. Né? É a quem Jesus veio Não é isso? socorrer. E Quando? para servir. É, Olha aí, Deus, Jesus veio para servir e não ser servido. A seara que Jesus se refere, ela engloba não só as pessoas, mas ela engloba os animais. Ah, sim. Tudo. A humanidade física e tudo. São os animais têm alma, Isso. como princípio inteligente. Deus nos colocou eles aqui para tornar a nossa vida mais feliz. Deus colocou toda essa flora, né? Temos que cuidar, trabalhar, para que não se deprede. E observa o colorido das flores, os vegetais, nossos irmãos vegetais, Isso. né? Que serve para manter esse corpo nosso saudável. As árvores,
e dão sombra. A água cristalina, sem água nós não existiríamos, né? Então, nós temos que cuidar da natureza e ensinar as nossas crianças desde quando eles são bebezinhos. O respeito à natureza, Do cuidado, não destruir, o cuidar, isso. Gente, de tudo. toda a criação provém da inteligência cósmica, criadora de tudo isso. E Deus está íncito em a natureza, em todos os seres. No vermezinho mais para nós insignificante, ali se encontra Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Por isso temos que aprender a respeitar a natureza, os animais, tudo aquilo que nos cerca, que nos alegra a vida, que estão aí para nos ajudar a fazer o quê? O nosso crescimento espiritual. E Jesus, especificamente quando ele tratou, lá no Evangelho de João, que ele disse assim: a minha seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha, então estamos devendo. Gente, o que nós estamos fazendo? Olha, nós estamos com chamado? estamos igual aquele filho que disse que não ia e não foi. Até agora. Essa que é a realidade. Nós não estamos representando aquele filho que disse que não ia, mas se arrependeu. Porque nós estamos valorizando mais as coisas do mundo, as coisas materiais ainda, do que verdadeiramente as coisas espirituais. Por isso temos a dificuldade de participar dessa seara. Porque Jesus simplesmente advertiu que a seara é grande, significa há muito trabalho a ser realizado. Pouca gente para trabalhar. Não é verdade? Quem quer se dispor de 1 horinha por semana, de 2 horinhas, para ir no hospital, fazer uma visita a um doente, fazer um trabalho junto aos lares de idosos, nas creches aí, nos orfanatos, enfim, contribuir. Eu admiro muito, você falou na natureza, essas campanhas, não é, Mariusa? Que as pessoas se reúnem, vão para as cachoeiras, rios, mares, recolher o lixo. Gente, olha aí. Isso é consciência divina, isso é religiosidade. Muito bom isso. Porque as pessoas vão porque estão preocupadas em deixar o mundo melhor para os nossos netos. Preocupado com o coletivo, né? O coletivo, A coletividade. Né? E aí nós precisamos todos dar as mãos, porque o planeta é a nossa casa. E isso é tão interessante que quando se cuida disso, é para que não falte água, para que não falte ar. Sim. Porque de onde vem o ar? Se não cuidar, Se não for das árvores. do planeta agora, Não é? Nós, daqui a 2 gerações ou 3, estaremos aqui de volta. E qual é o planeta que nós vamos receber? Aliás, nós mesmos? nós não vamos sair dele, né? Não. Permaneceremos no mundo espiritual, nos preparando, E depois retornaremos. Voltaremos. Né? Com certeza numa terra bem melhor já, né? Pois Bem então, melhorada. precisamos Mas trabalhar. nós temos que trabalhar. É por isso que Jesus já, 2000 anos atrás, já disse que os trabalhadores são poucos, porque a seara é grande. E temos que trabalhar em prol, sim. Olha, gente, todos nós, seguidores, seja de qual for a religião, seja cristã, budista, hinduísta, enfim, islâmica, todos esperam o que depois da morte? Além túmulo. Está bem no mundo espiritual. Para o católico, o céu. Né? Para o budista, alcançar o nirvana. Enfim, não importa o nome que se dê, mas todos esperam estar bem além túmulo. Isso. Porque partindo da base que todas as religiões, elas pautam na certeza da imortalidade da alma. É a base filosófica de toda religião. Senão não teria nexo. Hein? Não teria nexo. Eu costumo dizer, né, que não existe um templo escrito lá assim, templo dos materialistas. Não tem.
Onde se encontram os materialistas? Dentro dos templos religiosos, infelizmente. Por isso, a parábola daqueles que às vezes não praticam, quer dizer, frequentam a religião, que é diferente, não é? Frequentadores, mas não absorvem, não se comprometem. Isso que a Marilza explicou, com a religiosidade, para realmente sermos aqueles trabalhadores da seara do Cristo. Por isso o convite é permanente. Estamos já caminhando para o nosso encerramento e o finalzinho, ele dá um esclarecimentozinho da parábola dos 2 filhos que aqui hoje estudamos. Ele diz assim: o homem que tinha 2 filhos, o pai da humanidade. O senhor da vinha é a representação de Deus. A vinha é o mundo. Nós já falamos aqui. Como a seara é o mundo. E a humanidade como o campo onde o homem agirá como obreiro do Senhor. Acabamos de comentar isso aqui. Imagina, não é isso? Vamos imaginar o planeta Terra, onde todos os seus habitantes estão comprometidos com o trabalho no bem. Isso, é o Que trabalho. maravilha isso, gente. E você comentou sobre a reencarnação e tudo mais. Finalmente, a parábola traz um ensino também, que para o Pai, que é de infinito amor e compaixão e misericórdia, não importa a natureza dos erros e transgressões, os maus sentimentos, mas o arrependimento, a decisão de reforma íntima e o esforço para redimir-se. Então, não importa se hoje, olha só, nós ainda não aceitamos ser trabalhadores na vinha de Jesus. Mas agora cabe-nos uma reflexão. Se devemos, já é hora, se temos maturidade suficiente para aceitar o convite. Basta arregaçar as mangas e cair em campo. A felicidade encontrará abrigo no coração de todo homem que estiver trabalhando no bem. Porque ela chega sorrateiramente. Se ela chega e encontra ociosidade, ela sorri e passa batida e fala: aqui não é meu lugar. E assim, meus irmãos, mais uma vez, encerramos um programa e nessa 3ª temporada, como dissemos, estudando as parábolas de Jesus. Espero que nós 3 aqui tenhamos alcançado aí, né, o objetivo de passar de uma maneira, numa visão espiritual, reencarnacionista, o entendimento. Porque Jesus, todos os seus ensinamentos, sejam eles as passagens no Evangelho, sejam as parábolas, é direcionada para o espírito imortal, que somos todos nós. Assim, agradecemos mais uma vez pela audiência e agora, para encerrarmos o nosso programa, como sempre, fazemos uma prece de agradecimento. E hoje a nossa querida Marilza irá fazer a nossa prece de encerramento do programa de hoje. Queridos companheiros, que a felicidade encontre morada nos nossos corações quando ela bater a nossa porta e nos encontrar trabalhando no bem. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, permita que os amigos, os anjos, os espíritos consoladores nos impulsione sempre para a frente, para o alto. Que assim possamos fazer da nossa cidade exemplo para todo o Brasil, uma cidade fraterna, onde todos possam trabalhar unidos num grande e profundo amor. Que a paz permaneça no coração, na mente, no sorriso de cada um de nós. Muita paz a todos.
com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.